A história começa com a tenente Catarina que está com pressa, tentando escapar de uma nave com uma garota de cabelos azuis chamada Lyria. E enquanto elas correm, alguns soldados imperiais tentam detê-las. Porém, Catarina consegue facilmente derrotar todos eles com a sua espada. A Lyria está preocupada com sua amiga, mas Catarina avisa ela que vai ficar tudo bem e apenas pede para que ela siga em frente. Eventualmente, quando elas chegam ao outro lado do navio, um homem chamado Palmer aparece por ali e Catarina logo chama pelo seu nome. O tal do Palmer então pega um cristal roxo e quando a Lyria olha para aquela pedra, de repente a pedra que está no peito dela começa a reagir àquilo. A Catarina manda o homem parar com aquilo, mas de repente o cristal explode e a Lyria então cai da nave. Em seguida nós somos apresentados ao protagonista chamado Gran, e ele está ali de boa cortando lenha enquanto conversa com seu amigo Eron. Porém, enquanto o protagonista está trabalhando duro ali só na madeirada, o Eron tá só de papinho mesmo. Em seguida a gente vê um dragão vermelho chamado Vern, que está vindo acompanhado do pai do Eron. E para agradecer pelo trabalho duro do protagonista, ele entrega uma maçã para ele enquanto o filho dele tava ali só conversando. E enquanto eles estão juntos ali, eles percebem um enorme navio de guerra no céu. E de repente acontece uma explosão ali, então a gente vê uma luz caindo do navio. Ela cai então no meio da floresta e aí o protagonista vendo aquilo rapidamente pega sua espada e vai direto para a floresta com o dragão ver o que está acontecendo. E enquanto eles procuravam pela luz misteriosa, eles acabam encontrando a garota Lyria caída ali no chão. E aí quando ela acorda, ela fica assustada, então o Gran tenta confortá-la e se apresenta a ela e também apresenta o Vern. Depois de se acalmar, ela explica o que havia acontecido na nave com Catalina. E aí alguns soldados mal encarados aparecem por ali e tentam capturar a Lyria. Porém, o Gran saca sua espada e protege a garota derrubando os dois soldados. E aí um deles dispara um sinalizador para o céu para pedir reforços. Porém, infelizmente, a Catarina também recebe o sinal e corre em direção ali para salvar a amiga. Aí os reforços aparecem e começam a persegui-los pela floresta. Durante a fuga, a Gran pergunta para Lyria por que eles estão atrás dela e ela revela que aqueles são soldados imperiais. E logo os soldados encurralam de todos os ângulos, porém a Catarina aparece bem a tempo. E com seus poderes mágicos ela consegue atacá-los. E aí mais tarde, depois que a situação foi resolvida, a Catarina se apresenta ao Gran. E ela revela pra ele que ela costumava ser um membro do Império também, porém ela saiu desse mundo. E aí a gente entende que a Catarina se afastou do exército por conta de toda a injustiça que estava acontecendo com a Lyria. E isso porque a garota bonitinha de cabelos azuis estava sendo usada como experimento e foi trancada em confinamento solitário por isso. Aquilo ia contra os princípios da Catarina, então ela ajudou a Lyria a escapar deles. E após ouvir a explicação das garotas, o Gran diz a Catarina que vai ajudá-las a lutar contra o Império. E aí, por pura simpatia, ele decide se juntar a elas em sua missão. Porém, quando eles estão começando a caminhar, de repente o Palmer aparece ali e bloqueia o caminho deles. E pra piorar a situação, o Palmer invoca o seu dragão de 4 cabeças chamado Hydra. Nessa hora, a Catarina avisa o Gran que é melhor correr, porém o protagonista é atacado instantaneamente pela criatura. O dragão começa a disparar bolas de fogo contra o protagonista, porém ele consegue se esquivar delas. Só que inevitavelmente ele acaba sendo cercado pelas chamas. E agora que ele está encurralado, o dragão ataca ele deixando um corte muito profundo em seu peito. O golpe é tão brutal que deixa todo mundo em choque. E logo o Vern começa a chorar e disse para ele acordar. Porém o Gran acabou caindo dali apagado mesmo, game over. E ao ver que o cara que tinha tentado salvá-la perdeu a vida por conta dos seus perseguidores, a Lyria acabou ficando triste e enfurecida. Porém ela sabe que tem uma chance de salvar o Gran se ela entregar para ele metade do seu poder. Então ela faz um feitiço que a leva para a vida após a morte para curar o Gran. E assim ela começa a compartilhar o seu poder com o protagonista. Porém enquanto ela está fazendo isso, o Palmer usa uma joia para tentar interromper o poder de Lyria. Porém ele não teve tempo para isso, porque logo o protagonista acorda. E ao ver aquilo, o Palmer fica simplesmente em choque. E ele então se pergunta como que a Lyria poderia ter trazido alguém de volta à vida. Mesmo em um mundo de magia como aquele, aquilo não era nada comum. Isso deixa o Palmer bastante assustado, então ele ordena que a Hydra ataque a Lyria. Porém neste momento, o Gran e a Lyria agora combinam seus poderes e invocam um dragão lendário chamado Bahamut. E quando Bahamut aparece, Hydra ataca ele com suas bolas de fogo. Porém o ataque da Hydra não faz nenhum efeito contra o Bahamut. E quando a Hydra interrompe o seu ataque, o Bahamut então constrói uma bola de energia gigante e a usa contra a Hydra. E com um único movimento, o Bahamut consegue destruir quase metade da floresta e elimina todos os soldados abaixo. E após testemunhar o poder do Bahamut, o Palmer então fica apavorado. E ele manda todas as suas tropas recuarem de tão assustado. E depois do Bahamut vencer a batalha, a alma do dragão então entra no cristal da Lyria. Porém depois de utilizar o seu novo poder, o Gran ainda não está acostumado e acaba caindo inconsciente no chão. Ele começa a ter flashbacks de quando era mais novo, onde o Gran é visto lendo as cartas do seu pai. E o seu pai contou a ele todas as outras ilhas que existiam naquele mundo, como a Ilha do Vento e a do Fogo. Além, é claro, da Ilha dos Astrais, que dizia a lenda que todas as feras primitivas habitavam ela. E aí o seu amigo Eron interrompe aquilo e diz que essas outras ilhas não existem, que aquilo era apenas um conto de fadas. Porém o Gran discorda das palavras dele e diz que um dia ele vai se tornar um grande aventureiro como seu pai e vai visitar todas essas ilhas. Depois disso o Gran acorda e ele encontra a Lyria
sentada em seu quarto e ela o abraça. A garota está aliviada por ver que o seu homem, o seu herói está a salvo. E o que mais impressiona a Lyria é que o Gran não tem nenhum ferimento em seu corpo. Em seguida, Catalina e Ver chegam até o quarto e o Gran então pergunta sobre a aldeia. E olha só que fofinho, mesmo ele estando todo esbagaçado, ele quer saber se mais alguém além dele se machucou. Porém, a Catalina tranquiliza o protagonista dizendo que ninguém além dele tinha sido esculhambado. Ela então expressa que nenhuma quantidade de magia poderia trazer um humano de volta à vida como tinha acontecido com ele. A única pessoa no mundo que tinha um poder para aquilo era realmente a Lyria. E a Catalina então explica ao Gran que o Império está investigando os cristais primordiais para expandir o seu domínio. E a Lyria era tão importante para eles porque ela era basicamente a chave primária para todas as pesquisas do Império. Porém, mesmo com todos os recursos que o Império tinha, eles ainda não tinham sido capazes de desbloquear todo o potencial do poder da Lyria. E foi por isso que eles mantiveram ela trancada até que pudessem completar todas as suas pesquisas. Porém, a Catalina ficou com pena da garota e quis salvá-la para mostrar a ela uma nova vida. E logo a gente entende que o poder da Lyria vem de um cristal primordial e ela é capaz de controlar feras primitivas. Aquelas feras que viviam na tal Ilha dos Astrais, vocês lembram? E uma dessas feras era o dragão negro que ela havia convocado anteriormente, conhecido como Bahamut. E normalmente criaturas como aquelas só poderiam ser controladas pelos próprios astrais. Porém, a Lyria realmente é diferenciada, então ela também consegue invocar os dragões. O dragão vermelho fofinho, o Vern, fica surpreso com aquela informação e diz a eles que a Lyria pode ser um dos astrais lendários há muito tempo perdidos. Todos ficam surpresos com aquela informação, porém a Catarina diz a eles que aquilo deveria ser impossível, porque os astrais lendários já tinham partido. E o Vern então pergunta pra ela se a Lyria não é um astral, o que ela pode ser pra ter aquele poder. E essa é a grande questão, porque a Lyria revela que ela mesma não sabe o que ela é. E ela não tem nenhuma memória do seu passado de antes de ter sido capturada pelo Império. Tudo que ela entende é que quando o Gran se machucou, ela não queria nada mais do que salvá-lo. E dessa forma ela usou seus poderes e conseguiu trazê-lo à vida de volta. No entanto, como Lyria e Gran agora compartilhavam as suas forças vitais, o Gran agora está preso a ela e não consegue ficar muito distante da Lyria. Afinal de contas, ela entregou a sua própria energia vital para salvá-lo. Agora os dois então vão ter que viver grudadinhos. E a Catalina então fala pro Gran que ele não tem outra escolha agora a não ser ir com eles para escapar dos soldados do Império. E ela revela também que o seu plano é ir para a Ilha dos Astrais. Isso porque aquele é o único lugar onde ela poderia encontrar a cura para o poder da Lyria. E depois de ouvir o nome da Ilha dos Astrais, o Gran fica logo emocionado quando se lembra da história que o seu pai tinha contado sobre a ilha. Ele tinha sempre sonhado ir para lá mesmo, então aquilo ali não seria nada inconveniente para ele. E aí mais tarde, naquela mesma noite, ele conta a todos em sua aldeia sobre a sua partida. E todo mundo tenta parar ele dizendo que a Ilha dos Astrais é um lugar perigoso que ele nem sabe se existe. E aí eu não sei porque eles estão falando que é perigoso se eles nem sabem que existe, pô. Porém, o Gran diz que ninguém vai impedir ele de seguir o seu destino, que é ficar com a Lyria. E aí na manhã seguinte ele se encontra com o restante do grupo para partir na antiga nave de Catalina. Depois que eles partem, no entanto, durante o voo, a aeronave de Catalina acaba ficando subitamente instável. E logo eles acabam caindo em uma ilha chamada Angana. E enquanto eles estão por ali, um homem chamado Rock Han os vê caindo e inspeciona a nave da Catalina. Ele informa a eles que a nave dela tinha sido completamente destruída e que ela não poderia voar novamente. E depois da sua inspeção, ele diz que eles precisam mesmo de treinamento de voo adequado. E depois disso ele vai, coloca sua bolsa e vai embora. Muito obrigado pela ajuda, senhor, você foi muito legal. E aí mais tarde a Catarina leva todos para a cidade, onde o Gran compra uma espada nova. E a Lyria então leva um diário para escrever suas aventuras nele. E no dia seguinte, Catarina discute com a recepcionista da estação do dirigível, que informou para ela que todas as aeronaves já estavam esgotadas e a próxima estaria disponível apenas dentro de alguns dias. E aí do lado de fora da estação, o Gran percebe um dirigível gigante. E ao ver a nave, ele diz que sempre quis pilotar alguma coisa daquele tamanho. E aí mais uma vez o Hack Han aparece novamente e ele então se apresenta. E depois disso ele leva o grupo para a sua oficina, onde ele mostra para todos a aeronave destruída que ele estava tentando consertar. E aí de repente, enquanto eles estão reunidos ali, dois espiões do Império, chamado Drang e Strum, aparecem ali. Drang tenta capturá-los enganando eles. E ele diz que tem uma aeronave bem capacitada que eles podem usar e muitas maçãs frescas. É a segunda vez que falam de maçã nesse anime aqui, eu tô começando a achar que ela é tipo valiosa. Porém, enquanto o Drang tava tentando levar eles naquela sua ladainha, ele de repente acabou mencionando o nome da Catalina durante uma frase. E ao ouvir aquilo, todos ficaram muito cautelosos porque não sabiam como ele poderia saber o nome dela. E aí eles tentam escapar dali com a ajuda do Hakan. O Drang e o Strong começam a persegui-los e quase eles capturam eles em um beco. Porém, o Gran disse a eles para não se preocuparem, ele sacou a sua espada. E ao ver aquilo, os dois então se preparam para revidar e usarem seus poderes mágicos contra o Gran. E o protagonista então está pronto para atacá-los com a sua nova espada, porém ele recebe a ajuda de uma senhora misteriosa vinda de cima. E aí o Hakan encontra eles e mostra a eles os túneis secretos que os levariam de volta a Catalina. E mais tarde, quando eles estão sentados reunidos, o Gran revela para Catalina sobre os dois espiões do Império que tinham tentado capturá-los. A Catalina responde dizendo que eles deveriam ser agentes secretos trabalhando para o Império. E ela conclui dizendo que aquele local não era seguro, então o Gran sugere que eles deveriam deixar a ilha imediatamente. Porém, a Catalina lembra a ele que todos os voos já estavam reservados e que ele não tinha dinheiro suficiente para comprar uma nova aeronave. E aí, enquanto eles estão conversando por ali, uma garota chamada Silo aparece e diz que é a dona do bar. E ela diz que pode ajudá-los com qualquer problema que eles estejam tendo. E a Lyria fica chocada ao ver que
que alguém tão pequeno poderia ter um negócio. Porém, nesse momento, a garota explica que ela é uma pessoa adulta, porém de uma raça diferente, por isso que ela é tão baixinha. E aí a Catarina então pergunta pra Silo se ela poderia ajudá-los a encontrar uma aeronave. E apesar de não ter nenhuma aeronave disponível para aluguel, a Silo diz que ela tem um antigo dirigível que está à venda. Porém, ela julga eles pela aparência e diz que aquilo ali deve ser muito caro pra eles. E além disso, de acordo com ela, não teria ninguém para pilotar também a aeronave. E aí as pessoas sentadas ao lado deles logo ouviram o que eles estavam falando e mencionaram sobre um cara chamado Hakan, olha só, um timoneiro aposentado que poderia ajudá-los a pilotar o navio. Então o Gran e os outros foram procurar pelo Hakan. Porém, quando eles chegam perto do navio, eles encontram um Harbin, que é uma pessoa da mesma espécie que a Silo, que está ali, chamado General Fúrias. E ele lidera alguns soldados do Império nas proximidades. E ao ver o grupo, a Catarina diz que eles deveriam se esconder no prédio até ele sair. Porém, Fúrias consegue detectar o movimento deles e destrói o prédio onde eles estão escondidos. E observando isso, o Hakan, que estava de olho em tudo, atira nos soldados. E em uma jogada arriscada, ele também atira perto do Gran para mostrar para ele um sinal de um caminho subterrâneo secreto que eles poderiam seguir. Depois que eles entram no túnel, o Hakan leva eles de volta para sua casa. E enquanto eles estão por lá, o Hakan pergunta para eles o que eles estavam fazendo perto do seu navio. Então o Gran diz a ele que estavam procurando por ele para que ele fosse o timoneiro deles. Porém, o Hakan diz a eles que não vai a lugar nenhum sem o seu navio amado chamado Gran Cypher. Isso porque aquele era um navio que ele tinha construído durante toda a sua vida. E uma vez que essa nave quebrou, ele então parou de voar totalmente e não vai pilotar nenhuma outra nave sem ser a dele. O Gran sorri então ao ouvir a história dele e diz que entende perfeitamente seus sentimentos. E a Catarina então avista a Fúria saindo da área e diz que é seguro sair dali. Porém, o Gran mencionou a Catarina algo que tinha ouvido do General Fúrias. E aparentemente ele estava planejando destruir toda aquela ilha para acabar com eles. Então a Catarina diz que eles vão precisar salvar a todos na cidade para evacuar a ilha. E quando eles estão prestes a partir, o Hakan então fica impressionado com a bondade e a intenção deles de salvar todos e diz que vai junto. E ao retornar à cidade, eles se reencontram com 2 espiões do Império. E aí o Drang, pagando de bonzinho, tenta oferecer a eles uma aeronave e diz ao Verne que tem um saco de maçãs lá. E tudo que eles precisam fazer para ter aquilo ali é só seguir ele. Porém, a Catarina diz a ele que conhece as suas verdadeiras intenções. E que tudo que ele quer mesmo é aprisionar a Lyria mais uma vez. E aí quando a Catarina recusa a oferta, o Drang então diz que eles precisam forçá-los a embarcar no navio e então começa uma luta com seus poderes mágicos. E aí o Hakan então dispara de volta contra eles e o Gran usa sua espada contra o Drang. No entanto, seus poderes são incomparáveis com as habilidades do Drang, ele está em outro nível. E de repente o tempo fica terrível e a tempestade e tornados começam a se formar por ali. E aí o Drang e o Stran então decidem recuar rapidamente. E depois disso eles seguem para a prefeitura onde muitas pessoas estão se refugiando. E devido à tempestade que estava destruindo todas as casas, o Hakan então diz a eles que eles precisam tirar todos da ilha imediatamente. Ou seria o fim para todos ali. E aí o Hakan pergunta se alguém ali por acaso teria alguma aeronave. E um homem aleatório responde que tem uma aeronave grande o suficiente para levar a galera dali. Porém, o timoneiro dele está gravemente ferido e ninguém consegue pilotar aquela aeronave. E pelo bem de todos, o Hakan então decide deixar o seu orgulho de lado e diz que vai ser o timoneiro, então ele vai assumir o controle da nave. Ele diz a todos para não se preocuparem e explica que ele está acostumado a voar nesses tipos de condições climáticas. E aí, para começar a evacuação, eles levam um pequeno grupo até o dirigível para partir. Porém, de repente, o General Furioso agora está ali e destrói a última aeronave disponível. E aí ele diz que uma tal de Tiamat, que é simplesmente a deusa do vento, vai destruir toda a ilha e vai libertar sua fera primordial sobre todos. E a Lyria então diz que pode parar a deusa do vento com seus poderes. Porém, para isso ela precisava se aproximar o suficiente da Tiamat. E aí, depois de ver o dirigível ser destruído bem na frente dele, o Hakan então diz que talvez seja a hora da Gran Cypher, sua antiga aeronave, voltar a voar. E aí nessa hora, K9 bate forte no Hakan e ele começa a falar com o navio e implora para que ele dê partida uma última vez. E veja só, depois de uma boa conversa, o navio simplesmente liga. Ele tava ali tentando consertar o navio e tudo que ele precisava era conversar. E bem, depois que eles atingem uma altura razoável, eles então encontram a criatura do vento. Se você esperava uma deusa bonita, saiba que você não vai encontrar. É uma criatura horrenda que dá mó medo. E bem, a verdade é que aquela fera primitiva tinha sido corrompida pelo General Furioso. E a Lyria então tenta usar o seu cristal para se comunicar com a criatura. Ela pede então, utilizando sua magia primordial, para que ela não destrua a ilha. Porém, por algum motivo, a Tiamat não consegue escutar os comandos dela e ataca a ilha do mesmo jeito. A Lyria tenta novamente se comunicar com ela, porém ela não tem sucesso de novo. E logo a gente vê que o Império colocou um cristal infectado embutido no peito da criatura. E com isso o Império tinha conseguido corromper a sua mente para que ela fosse contra suas próprias crenças. E depois que eles notam o cristal, a Lyria então pede pro Gran tentar destruir aquele cristal corrompido usando o poder do dragão Bahamut. E após receber o poder do dragão lendário, o Gran então pula direto para fora do navio e ativa sua habilidade de espada. Ele fica logo acima do monstro e quando ele chega perto o suficiente, ele finalmente consegue destruir o cristal. E assim a criatura volta ao normal e finalmente a ilha está a salvo. E após estar livre da influência do Império, a Tiamat leva o Gran de volta ao navio. Ela então entrega um presente pra Lyria e depois disso ela desaparece do nada. E aí mais tarde todos vão comer e a Lyria tira o presente que tinha recebido e quando os dois tocam no presente, por algum motivo eles começam a ter visões de um vulcão em uma fábrica gigante em ruínas
ruínas. A Silo fica chocada ao ver o presente e diz que aquilo era um pedaço de um mapa celestial. A Katarina fica surpresa ao ouvir aquilo e diz que já ouviu falar sobre esses fragmentos e que se eles completarem todo o mapa, eles podem então chegar ao lugar que eles precisavam ir. E mais tarde naquela noite, o Gran visita Hakan e pergunta se ele queria ser o timoneiro deles. E antes de responder a pergunta, ele pergunta primeiramente para onde eles queriam ir. E o Gran responde que eles querem visitar a Ilha dos Astrais. O Hakan fica surpreso ao ouvir aquilo e quer saber por que eles querem cometer essa insanidade. E o Gran então diz que o seu pai está esperando por ele lá. Pois é, do nada o negócio virou Hunter x Hunter, não consigo entender. Brincadeira, gente, brincadeira. Isso é muito comum aqui no Brasil, é só mais um filho que tá atrás do pai. Não vamos comparar os animes, não. E aí, depois de dizer isso, o Gran mostra ao Hakan a carta que ele tinha recebido do seu pai. E o Hakan diz que não acreditava que aquele lugar realmente existia, então ele estava surpreso com aquela informação. E depois que eles conversam um pouco, o Hakan diz que não quer perder a oportunidade de conhecer aquele lugar lendário. Ele aceita ser o timoneiro do grupo e no dia seguinte eles partem e voam em direção ao seu destino. Porém, antes de descerem lá, eles param em um lugar chamado Vault para se reabastecerem. E aquela cidade é conhecida por ter bastante aço, armadura e coisas do tipo. Porém, quando eles chegam lá, eles percebem que a cidade está praticamente vazia e que não tem ninguém por perto. Só que apesar de eles não verem ninguém, as lojas ainda estão abastecidas com itens. Eles acham isso muito estranho e depois que eles entram em um restaurante, eles encontram finalmente um homem. E esse homem diz ser um agente secreto que trabalha para o governo da cidade. E o homem então diz que ficou impressionado em saber que o Gran e o seu grupo tinham salvado a cidade das tempestades de Tiamat. Então, mesmo que eles tivessem acabado de se conhecer, ele queria pedir um favor devido às habilidades únicas que o grupo tinha. O homem então pede para que eles encontrem uma pessoa muito importante que havia desaparecido, que era simplesmente o arquiduque da cidade. E ele diz que aquilo é muito importante, porque se a cidade ficar sabendo que o arquiduque tinha desaparecido, toda a cidade viraria um caos. Por isso ele precisa de um terceiro para agir em seu nome enquanto ele tenta manter a cidade em ordem. E o Gran então aceita o pedido e todos saem dali em busca do arquiduque. E aí no dia seguinte eles perguntam ao pessoal de Vault sobre informações sobre o arquiduque. E enquanto eles estão perguntando, a gente vê que tem alguém espionando eles de longe, só ouvindo a conversa deles. E depois que eles conversam com diversos cidadãos em busca de novidades, eles acabam percebendo que o arquiduque é muito querido por todos ali. E realmente o homem estava certo, se ele não for encontrado, obviamente o caos vai ser instaurado em breve. E aí mais tarde eles começam a investigar uma fábrica abandonada quando Katarina percebe que eles estão sendo seguidos. E ela logo diz que aquela pessoa provavelmente era aquela que estava seguindo eles desde o dia anterior. E aí de repente eles escutam uma garota gritando e eles veem que ela está sendo atacada por goblins. Eles rapidamente ajudam a garota a enfrentar os goblins e o Gran pergunta quem ela é. E ela então se apresenta dizendo que seu nome é El e ela é um mago dos Vaults. E ela começa a acompanhar o grupo porque ela sabe que eles estão atrás do arquiduque. E adivinhem só, o arquiduque é simplesmente o mestre dessa garota. Ele ensinava magia pra ela e ela disse pra eles que ele era simplesmente um mago brilhante. E que com seu poder ele podia construir estruturas e máquinas incríveis. Porém, depois que o pessoal do Império apareceu ali, de repente ele só sumiu do mapa. E o Gran então mostra pra garota os locais em que eles escreveram sobre onde o arquiduque poderia estar. E após ver as informações coletadas por eles, ela diz que um lugar parece familiar pra ela. E aí eles vão até esse lugar para investigar o que está acontecendo por lá. Eles então chegam ao lado de fora de uma caverna gigantesca. E a El percebe uma entrada secreta escondida por meio de magia ali. Eles entram na passagem secreta e acabam dentro de um laboratório escondido. E enquanto eles estão lá dentro, eles começam a procurar pelo arquiduque. E a Lyria diz aos outros que sente algo estranho dentro do laboratório. E de repente os dois espiões do Império estão ali mais uma vez, parecendo a equipe Rocket atrás deles. E eles revelam que aquele lugar tinha sido descoberto pela primeira vez pelos próprios astrais. E o que Lyria estava sentindo na verdade era o poder das feras primitivas. E agora quem está ali é o Conselheiro Supremo do Império, conhecido como Cavaleiro Negro, e ao lado dele tem uma garota caminhando. E o pequeno detalhe é que esse Cavaleiro Negro é conhecido como o guerreiro imperial mais forte de todo o reino. E quando a Katarina vê ele, ela fica chocada e se pergunta por que ele estava ali, deveria ser algo importante para ele estar ali. E eles então respondem ao grupo que também estão tentando encontrar o arquiduque, pois ele concordou em fazer um projeto em conjunto com o Império. E aí, como todos os caras maus nos animes são boca abertas pra caramba, ele revela que aqueles experimentos que eles iam fazer tinha a ver com os cristais primordiais. Porém, depois de realizar a pesquisa, o Duque pegou toda a pesquisa e usou para si mesmo apenas. E ele então teria colocado o cristal dentro de uma de suas máquinas gigantes. E aí, depois que eles se retiram dali, um monstro mecânico gigante aparece atrás deles. E a El diz a eles que aquela máquina deve ser uma das máquinas construídas pelo arquiduque, e que os seus poderes mágicos controlavam aquele monstro. El então correu até a máquina e implorou para que seu mestre parasse com aquilo. Porém, a máquina não conseguiu ouvi-la e começou a atacar do mesmo jeito. E ela quase foi de base nesse ataque, porém felizmente o Gran conseguiu salvá-la a tempo. Depois disso, o Hakan começa a disparar contra o monstro. E aí na sequência todos saem dali correndo em busca de uma saída de emergência. E depois que eles estão aparentemente a salvo, a Lyria avisa pra eles sobre uma voz que ela continuava ouvindo em sua cabeça. E ela revela que desde que aquele monstro mecânico tinha aparecido, ela continuava a ouvir essa voz repetidamente. E eles então continuam investigando e vasculhando as outras partes do laboratório. Até que em determinado momento eles se deparam com uma sala misteriosa com outra máquina gigante dentro. E dessa vez eles encontram
encontram ali ninguém menos que o próprio Arquiduque. Porém, ele não tá parecendo a simpatia que geral tava falando na cidade não, e aí eu então disse que ele está agindo de uma forma estranha. E bem, isso se confirma na sequência porque os olhos dele ficam vermelhos do nada. E por algum motivo o Arquiduque parece ter se esquecido completamente de Eo. Na verdade, parece que ele não se lembra de nada mais. E eles tentam conversar com o Duque, porém tudo que ele fala é que seu trabalho ainda não está completo e que ele precisa despertar o verdadeiro poder do Gigante de Ferro. E aí, pra surpresa de todos, ele fala que pra completar a sua pesquisa ele precisava do cristal primordial de Lyria. E enquanto eles estão conversando, a gente vê que os espiões do Império e a garota que controla o Cavaleiro Negro estariam observando tudo que tá acontecendo. E aí eles usam o poder da garota para despertar a criação do Arquiduque para atacar o Gran. E depois que o Mecha desperta, o Duque então ordena que ele acabe com eles. E aí eles começam a lutar contra o Gigante de Ferro usando todas as suas habilidades e força. E mesmo assim eles não estão nem conseguindo arranhar aquele Mecha, então a Lyria mais uma vez dá ao Gran o poder do Bahamut. E eles então se aproximam da fera com a sua espada elemental e tentam derrotá-las com toda a sua força. No entanto, o Mecha é muito mais forte do que eles esperavam e eles ainda assim não conseguem derrotá-lo. Então Eo fica brava com seu mestre por se voltar contra ela, e aí ela surpreende a todos usando uma magia que ela tinha aprendido com o próprio Arquiduque para derrotar o robô dele. Seria massa se fosse assim, mas na verdade logo em seguida o Mecha se levanta, e aí todos se unem como uma equipe e usam suas habilidades simultaneamente para finalmente conseguir derrotá-lo de verdade. E depois de derrotar o Colossus, Eo vai até o Arquiduque e usa sua magia para trazê-lo de volta à realidade. E aí com esse poder ela livra o Arquiduque das influências do Império. E assim que o Arquiduque se lembra dela, ela começa a chorar de tanta emoção. E logo vem um flashback da Eo de quando ela era mais nova. E ela explica que uma epidemia de uma doença se espalhou por toda a sua cidade. E com isso ela perdeu o seu pai e também a sua mãe. E mesmo sendo tão nova, ela teve que morar sozinha por muito tempo até que o Arquiduque a encontrou e levou ela com ele. Ele então ensinou magia pra ela e começou a tratá-la como se fosse sua própria filha. Realmente uma coisa fofa de se ver. E aí depois que tá tudo certo, a Eo pergunta pro grupo pra onde eles vão agora. E o Gran responde que eles vão continuar a sua jornada em direção à Ilha dos Astrais. E aí no dia seguinte o grupo está se preparando para partir para a sua próxima viagem. E depois que eles se despedem do povo de Valtz, do nada a Eo aparece ali dizendo que quer viajar com eles. E assim como todos que estavam ali, ela também sonhava em conhecer os Astrais. E aí durante a viagem deles, eles se deparam com algumas ruínas e eles decidem entrar para conferir. Porém, enquanto eles estão explorando o local, de repente o chão embaixo deles começa a desabar. E aí todos caem junto nas profundezas das ruínas. A equipe acaba sendo dividida em dois grupos e acaba assim em uma área subterrânea secreta. Um morcego aparece e tenta atacar Katarina, então ela elimina ele facilmente com a sua espada. E aí enquanto isso, no outro lado do grupo, o Gran está surpreso por ver água correndo em sua direção. E aí para protegê-los, a Eo ativa uma magia que forma um tornado na frente dela. E a Katarina também usa seus poderes mágicos para proteger eles das armadilhas escondidas nas ruínas. E numa dessas a Lyria quase fica presa, porém a Katarina e o Verne conseguem ajudá-la no último segundo. O grupo está dividido, porém a Lyria diz que consegue sentir a localização do Gran através do seu cristal. No entanto, como o Gran não possui o cristal, provavelmente ele não consegue sentir a presença dela, já que ela tinha dado uma parte do poder pra ele, mas ela ainda era mais forte magicamente falando do que ele. E aí a cena volta para o grupo do Gran e do nada eles escutam uma explosão. E aqui aparecem duas novas personagens, chamada Mary e Carva, que são duas garotas que também exploram as ruínas ali. E elas dizem que estão ali em busca do tesouro que está enterrado, porém é revelado por elas que o tesouro está sendo guardado por uma criatura feita de areia que logo ataca eles. Felizmente o Gran e seu grupo chegam ali bem a tempo de ajudá-las. E só de ver o bichão eles percebem que aquela criatura de areia é bem forte, então eles precisam bolar um plano para derrotá-la. E aí o Gran usa uma bola de fogo e coloca ela dentro da boca da criatura para eliminar o monstro. E depois que eles derrotam a criatura, uma porta secreta se abre para eles. E dentro dessa sala está todo o tesouro das ruínas que as garotas estavam procurando. E ali dentro também o Gran acabou encontrando uma espada especial que enquanto ele segurava começou de repente a brilhar. E aí depois disso todos eles são misteriosamente teletransportados para fora da dungeon. E depois que eles são teletransportados, as ruínas desaparecem para sempre e a Carva e a Mary ficam então chateadas por não terem conseguido nada do tesouro. Porém os mistérios continuam, porque logo a gente vê que a Lyria está tendo uma visão onde todos seus amigos acabam perdendo a vida. E nessa visão também havia uma outra versão da Lyria. Porém ela então acorda e acredita que foi apenas um pesadelo que ela teve. E aí na manhã seguinte eles partem para o seu próximo destino e chegam até uma ilha que parece estar desabitada. Porém quando eles chegam lá, a Lyria mais uma vez sente algo na ilha. E eles começam a investigar e explorar mais profundamente o que pode estar acontecendo. Eles encontram algumas pessoas na ilha depois de procurar e até um homem que reconheceu o Hakhan da sua cidade natal. O nome desse homem era Eudine. Ele se apresenta ao resto do grupo e explica que a ilha deles está atualmente em guerra contra o Império. E aí o Eudine leva eles até a cidade. Quando eles chegam lá, o grupo fica surpreso com a beleza daquela cidade. E todo mundo também fica surpreso em saber que aquela cidade está em guerra contra o Império num estado tão bonito como aquele. Porém, logo um homem diz a eles que o povo da cidade tinha acabado de ser atacado por um monstro. E ele tinha ficado gravemente ferido devido a isso. Então a Lyria usou seus poderes para curá-lo. E aí eles vão até as lojas da cidade e compram alguns suprimentos. E enquanto eles compram esses suprimentos, o Gran vê um colar azul que ele decide dar de presente para a Lyria. E enquanto isso acontece, a gente vê alguns encapuzados observando eles. E aí o Gran diz a Lyria que esqueceu algo importante na loja. Ele corre de volta rapidamente, mas quando ele retorna, a Lyria tinha sumido. E a gente vê que ela foi capturada pelo encapuzado que estava seguindo eles. E a Lyria não consegue fazer nada contra aquela pessoa misteriosa porque aparentemente ele está segurando a sua gema roxa.
roxa. E quando alguém faz aquilo, ele consegue bloquear o poder da Lyria. O Gran então tenta persegui-los, porém ele não é rápido o suficiente e o homem encapuzado foge em um barco com a Lyria. E ao mesmo tempo que isso acontece, a cidade toda começa a ser invadida pelos navios do Império. Pois é, um bom vilão sempre volta, então ele começou a ameaçar todos os cidadãos. A Lyria implora pra ele parar, mas ele disse pra ela ficar quieta, então ele começou a quebrar o colar que o Gran tinha dado pra ela. E o cara do nada começa a humilhar a Lyria, dizendo que ela não era nada demais além do que um experimento feito pelo Império, e que um experimento não deveria ter o direito de fazer amigos. E aí nesse momento o Gran encontra sua garota e tenta enfrentar os guardas imperiais para salvá-la. Ele começa a lutar até que ele invoca um dragão de água gigante que começa a atacar todos os navios do Império. E felizmente o Gran conseguiu derrubar o vilão antes que ele acabasse com a Lyria de uma vez. Porém eles então notam que o dragão do mar tinha causado um tsunami, e devido àquilo a cidade inteira estava prestes a ser exterminada. Porém a sorte brilha e uma garota chamada Rosetta aparece por ali e resgata todos usando seus poderes mágicos. E depois que as ondas atingem a Lyria, infelizmente ela fica inconsciente e não acorda. E o Gran e a Catarina ficam preocupados e não saem do lado dela, tentando cuidar dela o máximo possível. Enquanto eles estão ali, a Catarina confessa ao Gran sobre os verdadeiros poderes da Lyria, e ela revela a ele que a Lyria tinha sido usada pelo Império como um experimento de arma, e eles teriam acidentalmente invocado uma criatura desconhecida de dentro da Lyria, e essa criatura sozinha teria poder o suficiente para superar todo o Império, e foi justamente por temer todo esse poder da garota que o Império decidiu prendê-la. Então existe uma ligação muito forte da Lyria com a Ilha dos Astrais e eles vão até lá para tentar fazê-la voltar. E eles então encontram uma árvore gigante, e Rosetta explica para eles que eles podem usar a magia da árvore para trazer a Lyria de volta. E bem, felizmente deu certo, a Lyria então explica que estava dormindo profundamente e que ela estava preocupada com o poder da criatura sendo despertada. E ela também estava preocupada que ninguém seria capaz de detê-la depois que ela acordasse. Isso também despertou o dragão gigante dos mares, então o Gran instantaneamente usou todo o seu poder para atacar o dragão. E usando a sua espada especial ele conseguiu derrotar a criatura e finalmente livrou a Lyria de todo o mal que a perseguia. E bem, assim encerra o anime, eu espero que vocês tenham gostado. O nome desse anime é Gran Blue, mas para facilitar pra vocês eu vou deixar o nome dele escrito aqui na descrição, fechou? E pô, se você assistiu 30 minutos de vídeo meu, eu acho que eu mereço uma chance pra você se inscrever no meu canal, né? A inscrição é de graça, você me ajuda a alcançar o meu sonho e em troca eu prometo que vou te apresentar muito anime brabo, fechou? Bom, comenta aí se vocês gostaram desse anime, se vocês querem mais anime nesse estilo de fantasia, sem ser isekai também. E também se tiver algum anime que vocês querem que eu traga um recap, deixa aí nos comentários que quem sabe ele não aparece aqui no canal. E bom, por hoje é só, muito obrigado por terem assistido, obrigado por serem otakus incríveis e a gente se vê então no vídeo que vai sair ainda hoje mais tarde. Valeu, tchau, tchau!